Bom dia. 2025 foi o formato de vídeo foi bem, bem comum de se ver. Em 2025 foi um formato de vídeo bem comum de se ver. Era o chamado What If, ou em português, e se. A ideia dos What Ifs é você mudar um determinado aspecto de uma história ou determinados aspectos de uma história, preservando outros aspectos da história. Vamos dar um exemplo para ficar mais simples a compreensão. Se, como seria a história de One Piece se Luffy não tivesse conhecido a Nami, que é a navegadora do bando dele? Na história original, o Luffy conhece a Nami na cidade de Orange Town, que estava sendo atacada pelo bando. Depois a Nami se separa brevemente do Luffy, volta para sua cidade natal, que estava sob ataque do Arlong. Mais tarde, o Luffy descobre que a Nami tinha ido para sua cidade natal, vai atrás dela, ajuda ela, derrotando o Arlong, e a Nami retorna para o bando em definitivo como navegadora. Mas aqui nós vamos imaginar como seria se o Luffy não tivesse encontrado a Nami em Orange Town. Nós teremos dois cenários principais possíveis. O primeiro cenário possível é que o Luffy, que já tinha encontrado o Zoro quando ele encontrou a Nami, eles não encontrassem ninguém que ajudassem eles a se orientar pelos mares. Então, os dois simplesmente não teriam uma navegadora para ajudar eles, ainda ali no escuro. Na minha opinião, o cenário mais provável, na minha opinião, a possibilidade mais plausível nesse cenário é que o Luffy e os Zoro simplesmente iriam morrer ou afogados ou de fome, de sede, no meio do mar. O segundo cenário possível é que o Luffy encontrasse outro navegador ou navegadora. Bom, e aí vem os problemas que eu vejo nesse modelo de vídeo. Vocês já ouviram falar do chamado efeito borboleta? O efeito borboleta diz que bater das asas de uma borboleta pode causar
furacões em outra parte do mundo. Parece insano, bizarro, não tem fundamento científico nenhum. Verdade. Mas a ideia por trás do efeito borboleta é que uma coisa pequena em um lugar pode causar grandes efeitos em outros lugares. De novo, vamos pegar um exemplo. Vamos usar o mesmo exemplo da NAM. Se Luffy não tivesse encontrado outro navegador ali, e talvez tivesse falecido junto com o Zoro, eles não teriam chegado à ilha do Sop a tempo de ajudar o Sop a impedir o ataque dos piratas Kuma. Então, provavelmente, o Sop teria morrido ali. Eles também não teriam chegado ao Baratie. Honestamente, eu não sei se o Zef e o Sanji teriam sido capazes de repelir o ataque do Don Krieg e da sua frota. Embora o Sanji seja forte, o Zef, na sua época, era forte também, e mesmo velho, ele parecia ser muito forte. Mesmo velho, ele parecia ser muito forte. Mas eu não sei se só os dois eles teriam conseguido. A Nami ou teria continuado como escrava do Arlong, ou talvez teria sido morto, talvez pelo próprio Arlong. A Vivi teria sido morta pela Barapurts. O Crocodile teria matado o pai da Vivi e assumido o trono de Alabasta. O Apple teria retornado para Drum. Provavelmente o Chopper viveria como um proscrito nas florestas congeladas de Drum. O Enel teria destruído boa parte de Skypiea, matado não sei quantos Skypianos. Não teria havido o arco do Fox. Graças a Deus, que é uma bosta. Como a Nicole Robin não teria conhecido o Luffy, ela não teria se juntado aos Chapéus de Palha, portanto, ela não retornaria aos holofotes, por isso a Cypher Paul não teria pegado o rastro dela, com isso não teríamos a saga de Quara Seven e Enies Log. Por outro lado, a Cypher Paul ainda estaria atrás das plantas de Pluton, que estavam na posse do Frank.
Por isso, talvez a Cypherpol tivesse ido atrás do Frank e matado ele. A Lola e companhia continuariam presos em Thriller Park e o Brook também continuaria preso em Thriller Park. O Jimmy estaria preso em Impel Down. O Ace teria sido capturado. O Ace teria sido entregue à Marinha pelo Barba Negra. O Barba Branca teria tentado resgatar o Ace da execução em Marineford, mas dessa vez não haveria a rebelião de Impel Down, porque o Luffy não foi parar em Amazon Lily. Aliás, o Terubito, que tentou sequestrar a Kame, não teria levado soco, porque a Kame talvez tivesse morrido, já que quando o Luffy conheceu a Kame, ela estava no estômago de um monstro marinho que atacou o Sunny e o Luffy deu uma porrada no bicho, fazendo o bicho vomitar ela. Aí, para ajudar eles, ela resolveu servir de guia para eles em Sabaúde, acabou sendo capturada, vendida no leilão de escravos. O Tenryubito tentou comprar ela. O Hachan, que era do bando do Arlong e amigo da Kim, tentou ajudar ela, mas levou um tiro do Tenryubito. Aí o Luffy ficou pé da vida e deu um socão na cara do Tenryubito, o que acionou a marinha e obrigou o almirante Kizaru a ir a Sabaody para acabar com essa bagunça. Nisso, o Kuma, que era amigo do pai do Luffy, foi para Sabaody para tirar os Mugiwaras de lá. Aí o Luffy acabou indo parar em Amazon Lily, onde ele conheceu a boa Hancock, que ajudou ele a entrar em Impel Down, porque o Luffy descobriu que o Ace tinha sido capturado pela marinha e levado para Impel Down. Em Marineford, o Barba Branca teria morrido, o Barba Negra teria conseguido os poderes do Barba Branca. Honestamente, eu não sei o que teria acontecido com os outros membros da pior geração. Não teria havido o time skip, que o bando ou estaria separado ou estariam quase todos mortos. Em Dressrosa, em Punk Hazard, o Kinemon ainda estaria lá fatiado. Se o Lau tivesse seguido com o plano dele para se vingar do Flamengo, e o plano do Lau era destruir a fabricação das Smiles,
que o do Flamengo vendia por Kaido. Em Dressrosa, o do Flamengo ainda seria o rei de Dressrosa. A família de, do rei Riku, que era rei anterior ao do Flamengo, em Dressrosa, ainda estaria lá sendo oprimida. Ainda em Dressrosa, eu não sei como teria ficado a questão da Mera-Mera, porque do Flamengo usou a Mera-Mera para atrair o, o Luffy para o Coliseu. Então poderia ser que o do Flamengo tivesse simplesmente vendido a Mera-Mera ou dado a Mera-Mera para outra pessoa, não sei. Em Zou, os Minks teriam morrido por causa do veneno que o Jack usou. Jack é um dos subordinados do Kaido. Por falar no Kaido, em um ano a rebelião dos samurais teria fracassado, porque o Luffy não estaria lá com seus companheiros. Se o Kid ainda tivesse formado sua aliança com o Hawks e com o Apu, Kid estaria preso nas minas de Udon. O Hawkins e o Apu continuariam como aliados do, do Kaido. E o Kaido teria massacrado os samurais. Em Egghead, a Cypher Paul teria capturado os, os dados, né? As coisas que o Vegapunk estava criando. Kizaru teria matado os Vegapunks, que o Vegapunk criou clones de si mesmo e dividiu sua consciência entre esses clones. E Egghead é o último arco concluído no momento da gravação desse vídeo. Como vocês perceberam, se bastou mudar uma peça no tabuleiro, que mudou todo o tabuleiro. Bastamos retirar a Nami, o Luffy encontrando a Nami e a Nami sendo a navegadora, que mudou tudo. Então, esse formato de vídeo chamado Se ou What If, como vocês preferirem, na minha humilde opinião, tem esse problema. Daí me veio a ideia desse formato de vídeo que eu vou lançar aqui. O formato de vídeo vai se chamar Se Eu Fosse o Autor. A ideia é mais ou menos a do Arif, mas considerando exatamente esse ponto, que ao tirarmos uma peça do tabuleiro, todo o tabuleiro muda. Então, quando a gente mudar alguma coisa na história, nós vamos ter que pensar em como isso afeta toda a história.
Eu pretendo começar com... Por isso que eu comecei fazendo esses vídeos com os resumos dos arcos, para que as pessoas se lembrem como os principais fatos aconteceram na história canônica, para daí a gente poder partir para essa brincadeira. Eu pretendo seguir com esse formato de vídeos, fazendo vídeos com esse formato, não só para One Piece, mas para outras obras, inclusive não só de mangás, mas de outras mídias também. E vamos ver como que isso vai funcionar, qual vai ser o feedback disso. Em todo caso, agradeço quem ficou até aqui. Grande abraço, até o próximo.